Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E hoje, para iniciar mais uma semana neste mês de julho de 2023, tenho a honra de conversar com uma grande empresária e que integra também como profissional uma das áreas mais abrangentes da nossa cidade atualmente, que é a área da odontologia. E para poder falar sobre o empreendedorismo nesse segmento, está aqui a líder da Oral Sim, a doutora, empresária e cirurgiã dentista, doutora Mariana Lemos. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter a sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada, Gustavo. É uma honra estar aqui. Eu estava falando com o Gustavo agora, o tanto que o programa dele, né? O tanto que as gravações, às vezes uma pessoa que a gente conhece no pessoal, vê que tá vindo aqui, o tanto que isso tá ficando legal. Obrigado. E tá ficando uma marca registrada mesmo, né? Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Tamo junto, doutora. Eu que agradeço pelas palavras. Doutora, para começar nosso bate-papo, em relação a esse segmento aqui na nossa cidade, você, como empresário e também profissional da área, sabe que tem crescido bastante. E o interessante, né? Você é dentista de formação, Sim. atua na área quando é necessário e é empresária também nesse segmento. Como é aliar essas duas coisas, né? A vida de empresária e de cirurgiã dentista. Então, eu acho que eu fui me descobrindo, assim, na verdade. À medida que eu fui, assim que eu formei, que eu comecei a atender, chegou uma época da minha vida que eu não estava tão feliz, tão satisfeita. Depois eu conto um pouquinho da trajetória. E aí eu fui descobrindo essa outra área, assim, dentro da odonto, né? Empreender dentro da odontologia. E fui descobrindo o tanto que eu gostava disso, né? O tanto que o meu dia a dia hoje com essa área é mais gostoso do que quando eu só atendia. E eu gosto demais. Eu falo que empreender e vendas, eu gosto muito dessa área de vendas. Sim. Eu acho que é para qualquer área. Não é só odontologia, não é só... Eu acho que tudo. Eu acho que a pessoa que ela sabe empreender e ela sabe vender, ela pode fazer qualquer coisa que vai dar certo. Então, é uma área que eu comecei devagarzinho, eu não me imaginava. E é uma área que eu gosto muito. É uma coisa que eu sinto prazer em levantar todos os dias e trabalhar. E não fico com aquela coisa assim... Ai, tá na hora de ir embora, tipo, como é que tá? Hoje, eu falo que eu me sinto muito realizada. Sim. Falta muita coisa ainda que eu quero fazer, mas assim, no meu dia a dia, hoje, o meu profissional, eu me sinto feliz. Sim. Eu levanto todos os dias alegre e feliz com o que eu faço. E sobre a questão do empreendedorismo nesse segmento, como nós dissemos agora há pouco, né? Uma área que tem crescido muito aqui na nossa cidade. E como é para você o dia a dia e principalmente os desafios do empreendedorismo dentro desse segmento? É claro que ainda mais Valadares, que possui um comércio muito forte e são milhares, centenas de milhares de segmentos diferentes. Nessa área da odontologia, o que a doutora Mariana Lemos pode falar de desafios? Eu tenho alguns desafios, né? Claro, acho que o país também, a gente está vivendo uma época complicada, uns anos difíceis. A odontologia, eu brinco com as meninas, que é um leão por dia. Literalmente, é um leão todos os dias. Se a gente for pensar nas dificuldades e tudo mais, a gente desiste. Eu falo que você não pode pensar em dificuldade. Onde você tiver, vai ter. Concorrência, eu acho que todas as áreas hoje têm 1 milhão. A odonto, ela consegue nos proporcionar isso um pouquinho mais elevado, né? Todo mundo sabe que a odontologia hoje é assim, onde você passa, onde você olha, tem um banner, um outdoor, uma clínica, um consultório, e isso é em qualquer lugar. Valadares, eu acho que é um pouquinho a mais ainda. Então, as dificuldades eu fico sempre tentando pensar todos os dias no diferente. O que a gente pode fazer para ser diferente? Mas eu acho que isso tem um lado até bom, sabe, Gustavo? Porque isso, eu acho que foi deixando os profissionais melhor. Porque a gente tem que estar sempre melhor a cada dia, a gente tem que estar trazendo novidade, porque a gente quer trazer o nosso paciente, a gente quer trazer o nosso cliente. E tem um tanto de clínica boa também, um monte de franquia boa que tem dentro de Valadares, que oferece estrutura, que oferece tratamentos bons. Então, isso nos impulsiona. Pelo menos comigo, isso é uma coisa
coisa que me impulsiona, eu quero estar sempre buscando melhor. E eu acho que uma concorrência saudável é uma coisa boa. Sim. O meu pai é comerciante, ele sempre fala isso. Que você ter uma concorrência, às vezes, é bom, porque ela te impulsiona a ser melhor. E uma concorrência saudável é bom para os clientes, é bom até para os pacientes também. E a área da odontologia, doutor, e você pode falar com mais propriedade sobre isso, ela possui uma peculiaridade das demais, porque ao mesmo tempo que ela visa saúde em primeiro lugar, também tem a questão da estética. E aí, juntando essas duas faces desse segmento, vem a importância da captação de profissionais que vão atender os seus clientes. Como é que a Oral Sim, trabalha e como é o processo de captação? E, de fato, imagino que vocês olham para essa parte com uma fundamental importância, porque é ali que vai estar todo o trabalho da empresa. Sim, com certeza. Eu, por ser dentista, acaba que às vezes a gente recebe muita indicação, né? De amigos, de colegas. Então, como eu falei para o Gustavo, eu acho que Valadares é agraciado, porque a gente tem muito profissional bom. Sim. É uma cidade que a faculdade é muito boa, então se formam muitas pessoas boas aqui. Mas o que a gente faz é sempre assim. A Oral Sim, a gente preconiza muito um atendimento humanizado. Então, hoje, tanto a minha equipe de dentista, é lógico que eu olho técnica, eu olho qualidade e tudo mais, mas uma coisa que eu priorizo muito hoje é uma pessoa que bate um pouco comigo e com as ideias da empresa, que é esse atendimento humanizado, né? Os pacientes, eles têm muito medo de dentista. Sim. Então, às vezes, chega dentro de um consultório, chega dentro de uma clínica, se não tiver um dentista receptivo para atender, né, com carinho, com respeito, às vezes o paciente não vai se sentir à vontade. Então, isso é uma das coisas que eu olho muito, tá? Além de currículo, além de especialidades, além de indicação, mas uma pessoa, né? Um ser humano que se identifique com a gente e que tenha amor também pelo que faz, né? Eu acho que quando a gente não gosta do que faz, a gente não tem amor, acaba que você também não consegue transparecer isso para a pessoa que você está atendendo. Na liderança de uma empresa que possui a magnitude que a Oral Sim possui, qual que é a importância da gestão de pessoas dentro desse segmento e principalmente você como líder está em Teófilo Otoni, está em Governador Valadares, por serem duas empresas, a gente sabe que a quantidade de profissionais ela é aumentada. Onde entra a gestão de pessoas nisso? Então, é uma área, para mim, é a área mais difícil. É a área mais difícil. E é uma área que eu mais tenho aprendido. Eu falo com as meninas de Valadares que Valadares, né? Oral Sim Valadares é meu primeiro empreendimento. Sim. Então, eu sou nova nessa área. E eu olho para a Mariana de 1 ano atrás e a Mariana agora, eu vejo o tanto que eu mudei. E eu sempre brinco isso com elas. No dia que a clínica abriu, eu falei isso para elas, que eu iria precisar muito delas. E que era um novo caminho para mim. E a gestão de pessoas, Gustavo, ela é muito incrível também. E deixa a gente, eu pelo menos, eu oscilo muito. Porque às vezes são coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, mas aí eu acabo me envolvendo na vida das pessoas que trabalham comigo, dos nossos colaboradores. Tem que ser líder ao mesmo tempo. E pra mim, minha maior dificuldade quando eu fui montar a clínica, eu pensava assim: gente, como que eu vou comandar uma equipe de pessoas que às vezes vai ter gente trabalhando pra mim que é mais velha que eu. Sim. Tipo assim, tem gente que... Como que eu vou passar essa imagem, né? Que eu não sou uma menina e que eu tava ali pra comandar aquela equipe. Às vezes já mulheres casadas, mães de filhos e tudo mais, eu tinha que passar essa imagem. Então, essa era a minha maior, assim, preocupação. E o que eu percebo de liderança, de gestão de pessoas? Eu me cobro muito nessa questão da liderança. Por quê? Eu tenho uma liderança hoje que eu considero uma liderança solidária, né? Eu quero estar muito junto com as pessoas que trabalham comigo. E muitas linhas de liderança não concordam com isso, que é aquela liderança mais rígida. E isso é um impasse muito grande para mim. Eu me pego muito nesse impasse. E aí, às vezes, a conclusão que eu chego é que, assim, eu exijo da minha equipe que elas tenham um atendimento e um tratamento humanizado. Como que eu não vou ter isso com elas, tá? Mas eu acho que é uma evolução constante. Eu acho que eu aprendo todos os dias, aprendo com os meus erros, às vezes com os acertos, e tenho sentido uma evolução, assim, comigo mesmo nessa questão de gestão. E não é fácil, muito difícil. Sobre a Mariana Lemos, dentista.
E para quem é leigo, como eu, né, porque eu não pertenço a essa área, só tenho contato entrevistando profissionais e vendo no dia a dia o crescimento desse segmento aqui na nossa cidade, dá para perceber que é uma área muito abrangente, muito extensa e principalmente na quantidade de especializações. E como nós dissemos agora há pouco, é uma área que possui a questão de ser algo muito voltado para a saúde, mas também para a estética. E hoje em dia nós temos aí a questão da odontologia estética, né? Que são os procedimentos voltados até um pouco mais para a estética e menos para a saúde. Você como empresária, mas também, acima de tudo, como dentista, como é que você vê esse nicho, esse mercado tão abrangente? Lá na clínica, a gente trabalha muito com implante, que é o nosso foco, assim, principal. Sim. E aí, o legal que eu acho do implante, porque, assim, hoje mudou muito, né, Gustavo? Tudo é muito marketing, tudo é muito o visual, tá bonito o tempo inteiro. Hoje, a questão das redes sociais, isso traz isso muito para a vida das pessoas, né? Querer estar bem o tempo inteiro. A estética é uma coisa que conta muito. Só que o ramo lá que a gente trabalha, eu vejo que a gente consegue ter um equilíbrio. Eu acho que não pode passar. Claro. Não pode ser, tipo assim, né? A gente ainda é saúde, não pode virar aquela coisa totalmente estética. E também a gente consegue unir os dois, né? Hoje, o nosso público-alvo lá mesmo, eu brinco que são as nossas Donas Marias, né? Uma pessoa de idade média, que busca voltar a sorrir de novo, ter uma autoconfiança. A gente trabalha muito com implante, com prótese total fixa, que é nosso cargo-chefe. Então, é aquela pessoa que perdeu os dentes com 15 anos, 18 anos de idade, usa uma prótese removível, não consegue sorrir direito, não consegue sair com a família para almoçar. Então, a gente trabalha... Eu consigo hoje, dentro da clínica, por conta do ramo que a gente trabalha, esse equilíbrio de estética e de saúde junto, sabe? Não é uma clínica que é muito focada totalmente em estética. Então, a gente consegue trazer esse equilíbrio um pouquinho para dentro da clínica. Quanto que as redes sociais, e aí entra o lado da Mariana também, empresária, cirurgiã dentista e consumidora, e que também observa, está inserida nas redes sociais. Quanto que as redes sociais impulsionam negócios odontológicos, principalmente para você que é dona de uma clínica, e até mesmo para os profissionais mostrarem o seu trabalho com os famosos antes e depois, por exemplo? Eu conheci esse lado, assim, de empreendedor, de venda, quando eu fui trabalhar em Patinga. Eu fui ser avaliadora e vendedora. Eu não sabia o que era vender dentro da odontologia. Eu não tinha noção. O que era impulsionar, Facebook, assim, eu achava que ninguém entrava no Facebook, mas não tinha isso. E aí, nessa época, em Patinga, tava começando... Tinha essa era digital, lógico, mas assim, essa questão de impulsionado, patrocinado, não era esse boom que é hoje. Porque eu acho que pós-pandemia virou uma chavinha. Claro. Virou uma coisa assim, né? Portanto, ficou muito mais caro. O patrocinado, há um tempo atrás, não era tão caro igual hoje. Então, foi ali que eu descobri isso e vi o poder que a internet tinha. E eu acho que depois dessa questão da pandemia, aumentou, assim, significativamente. Porém, Gustavo, eu acho que hoje, pelo menos, o que eu penso é muito alto, é demais. Só que os leads, como eu tava brincando com você, os leads são os contatos que chegam pra gente através do Facebook, do Instagram, tá cada vez ficando mais caro, o custo muito elevado. Então, hoje, nós, né, da área, os profissionais, a gente tem tentado pensar em outras formas. Tipo assim, a gente já tem que começar a sair um pouquinho dessa era para tentar buscar. Todo dia eu fico martelando na minha cabeça. Como que eu posso fazer para trazer gente na clínica? Qual uma outra forma que eu não dependa? Eu acho que vai estar sempre ali. O Facebook, o Instagram, o patrocinado, a gente tem que estar sempre movimentando cada dia, mas buscar outras áreas. Porque como superlotou, tá cada vez mais difícil, cada vez mais caro, cada vez mais concorrido. Mas para nós é importantíssimo. Eu recebo hoje 80% dos meus pacientes que entram dentro da clínica através do Facebook, do Instagram, né? É muito grande hoje essa área. Doutora, por ser uma área muito grande e que também é voltada, como nós já falamos e repetimos aqui, para a estética e também para a saúde, acima de tudo, nós sabemos que as pessoas procuram, como, por exemplo, você mesma deu o seu relato, né, de que hoje a empresa possui muitas donas Marias, que a gente chama, né, que são as mães de família, pessoas às vezes um pouco mais velhas e que tá ali precisando de um implante ou de implantes. E nós sabemos que a área da odontologia
e aí, claro, que tem algumas que são mais, outras menos, não que necessariamente seja caro, mas nós sabemos que requer ali um certo tipo de planejamento, dependendo da pessoa, dependendo da classe econômica que ela faz parte, para poder estar ali dentro de um consultório, dentro de uma clínica. Como é que vocês da Oral Sim se preocupam com essa questão, até mesmo para tentar facilitar ainda mais a forma de pagamento, principalmente quando você se depara com algum tipo de cliente que às vezes é um investimento da vida dele, do mês, do ano. Qual é a preocupação que vocês têm em relação a essa pauta? Eu brinco que se eu tivesse um consultório, eu tava fechada já. Falida. Porque eu me envolvo muito com a história do paciente. A gente tem o lado venda, mas a gente também é profissional e a gente tem o lado humano. Claro. Então, quando você se depara, às vezes, com... Tem gente que, às vezes, não tem, assim... Chega lá, realmente não tem. Eu fico assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu preciso ajudar essa pessoa. Precisa de fazer isso. E a gente, né? Eu falo que se eu tivesse consultório, eu já tinha fechado. Porque ia depender totalmente só de mim, né? Hoje, lá na clínica, não. A gente tem financeira, a gente tem a parte comercial, tem a parte da franquia, então eu consigo me controlar. Mas eu falo que esse boom de clínicas, ela teve dois lados. É um lado, às vezes, ruim, mas tem um lado bom. Claro. Eu acho que proporcionou para a população mais tratamento. Sim. Hoje tem mais condição de tratamento. Por ter muito lugar, por ter muito profissional. Então, isso deu mais condição para a população fazer o tratamento dentário, né? É uma realidade hoje na vida de todas as famílias. A Oral Sim, por exemplo, a gente tem um nicho gigante de condição de pagamento. A gente faz várias ações durante o mês que a gente consegue descontos maiores. A gente tem parceria financeira que trabalha com a gente. Sim. A gente trabalha com boleto. A gente trabalha no cartão de até 18 vezes. Eu falo que, assim, se for o sonho da pessoa, basta ela querer. Nós vamos dar jeito. Pô, 18 vezes pra dividir, nossa. Eu já fechei casos, Gustavo, tem uma paciente que ela me encontrava na rua. Ela não tinha condição, assim, nenhuma. Sim. E ela falava assim, eu vou fechar. Eu preciso fechar, doutora. Ela me via na rua, ela falava assim, Mariana, eu vou lá, hein? Eu tô juntando meu dinheiro. E tal. Já acompanhei de perto várias histórias da pessoa ir num mês não ter e ficar juntando aquela coisa ali e tal. E aí chega lá na clínica, às vezes faz um parcelamento programado, a gente tenta de alguma forma. Então, a gente sempre tenta ajudar de alguma forma. Eu falo que quem tem o sonho, né, de transformar o sorriso, de alguma forma a gente vai conseguir, vai realizar. E sobre a transformação do sorriso, eu acho que entra muito também a questão da autoestima, né? Sim, demais. Imagino que vocês já receberam, ou você sozinha já recebeu, vários relatos, né, emocionantes do quanto que o trabalho seu ou das suas colaboradoras ou colaboradores auxiliaram e reforçaram, ou às vezes a pessoa nem tinha autoestima e com o trabalho do Oral Sim resgataram isso que estava escondido ou que não existia. Como é isso para vocês? Eu falo que é a parte mais gostosa, assim, pra gente. Às vezes, se você for olhar, igual eu falo, em si, o trabalho e tudo mais, não é nem tão compensatório, mas isso é muito compensatório. A gente já teve relatos em Valadares mesmo, uma paciente chegou pra gente e falou assim, as meninas, gente, eu não comia uma maçã. Eu coloquei minha prótese fixa hoje, fui pra casa e comi uma maçã. Semana passada, eu fiz um atendimento em Teoflotone que mexeu muito comigo. Era uma paciente muito nova. Sim. Ela tava com o esposo e tudo mais. Aí eu fui chamar, eu vi que ela não tava querendo que ele entrasse muito. Eu pedi pra ele esperar e conversei com ela um pouquinho sozinha. Era uma paciente de 30 e poucos anos, muito nova, que tinha perdido os dentes muito nova, tipo assim, com 15, 18 anos. E tinha os filhos, o esposo e tal, e tava sem usar nenhuma prótese, nada, Gustavo. E aquilo, a gente começou a conversar e ela me contando da vida, o tanto que tinha dedicado a vida inteira para a família, para os filhos e tudo mais. E eu pensei assim, cara, a gente precisa fazer esse caso. Como eu não sei, mas ela precisa fazer. E aí ela confidencializou muita coisa comigo, a tristeza que ela tinha disso, a autoestima. Ela falou, Mariana, eu não passo um batom, eu não pintei o meu cabelo. Porque isso envolve, Gustavo, na área toda da vida da pessoa. Às vezes até com o esposo, a pessoa não consegue mais ser alegre, não sai mais com os amigos, não senta com a família. E o restante, às vezes, pensa que é assim, porque é mal-humorada, às vezes não... a gente julga de outras formas. Claro. E eu falo isso sempre com os pacientes. Quem
sabe da dor deles, é só eles Sim. que estão passando aquilo, né? Muitas vezes nem a gente sabe, tem todos os dentes, come bem, alimenta bem. A gente imagina que sabe, Sim. né? Mas quem sente essa dor é só ele. E isso é uma das partes mais gratificantes pra gente, que conta muito. Você vê uma pessoa desse jeito e depois você vê ela toda transformada, feliz, com um sorriso, convivendo melhor e ver que aquilo ali muda realmente Claro. a vida dela. É uma das partes melhores, assim, que dá orgulho de trabalhar. Quem é Mariana Lemos? Nossa, que difícil. Essas perguntas, assim, são o mais difícil, né? Pra gente poder responder. Cara, a Mariana hoje, eu me vejo hoje num ponto de muita transformação, assim. Hoje a Mariana é uma mulher que vem passando certas dificuldades, vem aprendendo com o empreendedorismo, vem sendo um leão por dia. Hoje eu amo o que eu faço, assim, é uma das certezas que eu tenho na minha vida hoje, é o meu trabalho, é uma parte de mim, assim, que eu me sinto muito, muito realizada mesmo e que busca melhorar cada dia mais e aprender e tá aí. Dona Regina Lemos e senhor Toninho, qual é a importância dessas duas figuras para a construção da doutora Mariana e também da Mariana Lemos? Nossa, muito. O meu pai é comerciante, né? Então, eu aprendi muita coisa com ele, muito dessa área minha comercial hoje. Eu falo que eu pareço muito com ele. Sim. Essa área do trabalho também, eu vim, assim, totalmente dos meus pais com isso, porque eu brinco que a gente trabalha muito. Meu pai tem uma loja que ele abre segunda a segunda. E até hoje, final de semana, eu trabalho com eles lá, dependendo do dia. Sim. Domingo eu tô lá na loja ajudando eles. Então, hoje, os dois, pra mim, assim, são minha base, assim, completamente. Há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem pro meu pai falando sobre isso. Porque eu implicava com ele demais, porque meu pai é muito humano com os funcionários Sim. dele. E a gente, às vezes, novo, não tem Claro. essa noção. Então, eu brigava com ele, eu falava assim, nossa, pai, às vezes a gente morava junto com a Sim. loja, depois que a gente mudou. Aí, às vezes, a gente chegava pra almoçar, os meninos já estavam almoçando, e, tipo, eu nova, pai, tipo, não, é o nosso momento. Claro. E aí, a gente queria ter mais intimidade, não tinha. Meu pai sempre foi muito aberto aos funcionários, a todo mundo. E aí, um tempo atrás, eu fiz isso lá em Teoflotone com a minha equipe de lá. Eles foram todos na minha casa por conta de uma meta e tal, tal, tal. E aí, quando acabou, e eu tipo assim, eu senti a alegria deles de estarem lá e por eu ter feito aquilo, eu mandei um áudio pro meu pai no dia. Eu falei, pai, hoje eu entendo. Porque muitas das vezes você pode fazer coisas pros seus amigos, para as pessoas que estão com você, eles vão ficar felizes, mas talvez nem tanto como aquelas pessoas que estão ali com você todos os dias. Então, assim, eu vi o tanto que a criação deles comigo, né, me fez tornar a pessoa que eu sou hoje e o tanto que isso influenciou na minha vida. Alexandre Lemos. Ai, meu irmão, né? É meu irmão mais novo, é o caçula. Acredito que hoje ele vai seguir mais com meu pai, com essa linha, assim, né? A gente é um pouquinho diferente, assim. Eu brinco que lá em casa ele parece um pouquinho mais com a minha mãe, eu pareço mais com o meu pai. Dividir um pouquinho. É um menino de ouro, assim. No início eu queria até que ele estivesse mais comigo, assim, né? Nessa busca. Porque tem uma pessoa mesmo, né, nessa Claro. outra área comigo, mas eu vejo que hoje ele estando na loja, estando junto com meu pai, vai seguir. É um menino de ouro, assim, um menino muito, muito bom. Tenho um orgulho gigante dele. Doutora, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da vida da Mariana Lemos e o que é que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Sim, eu brinco que acho que a área profissional, você pode ter várias outras áreas que estão com um probleminha. Mas se no seu profissional você tá bem, eu acho que eu, pelo menos, pra mim, por essa parte ser uma das mais importantes da minha vida, é como se eu conseguisse lidar com o restante. Claro. Eu conseguisse, né, segurar a barra ali, vamos dizer. Então, uma fase que foi muito difícil pra mim foi a que eu não estava feliz profissionalmente. Antes de eu abrir aqui a Oral Sim, eu estava em Patinga atendendo 1 milhão de clínicas. Sim. E essa fase da minha vida, eu me sentia mal. Eu não conseguia ter um rumo, sabe, Gustavo? Assim, eu não estava feliz, eu não queria ser só aquilo, eu não estava realizada e eu não enxergava um futuro, um rumo. Como se eu tivesse perdida.
Entende? Sim. E aí, depois que veio a Oral Sim pra mim, veio esse rumo, eu me senti nessa área do empreendedorismo, da liderança, e eu gosto, eu brinco que o resto a gente vai dando jeito. Problemas a gente vai ter sempre, todos os dias, né? Não tem como ser perfeito e é isso que motiva. Sim. Mas o profissional, pra mim, meu momento mais difícil foi esse, que eu não estava feliz, não estava realizada e me sentindo perdida. Depois que eu consegui resolver isso, hoje eu me sinto, assim, mais bem preparada. E o que eu vejo, eu sempre falo muito isso. Quando você não tá bem, uma coisa, não ficar parado, cruzar os braços, eu não tô feliz e deixa as coisas acontecerem. Não, começa a pesquisar. Eu falo que quando a gente começa a jogar para o universo Sim. devolve, Conspira a favor. conspira. Você começa a pesquisar uma coisa, conversar com alguém, vai ali, vai... Não, você começa a se movimentar, o universo movimenta também. E em algum momento as coisas acontecem. Exatamente. E em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele tipo de momento, doutora, que às vezes a gente comendo algo, indo em algum lugar, conversando com alguém, passando em frente a alguma loja, alguma igreja, enfim, a gente lembra desse momento todos os dias da nossa vida. Nossa, difícil um momento assim, né? Difícil, mas assim, o que me vem muito à mente, assim, às vezes não um em específico, mas eu sou muito família e um dos momentos que eu sempre tô mais feliz é quando eu tô com a minha família reunida. Ontem, por exemplo, eu tava na minha casa à tarde, a gente tomando um vinho, conversando e tal. Então, o momento mais perto, vamos dizer assim, que eu lembro é esse. E é isso que são as minhas melhores memórias, assim. Geralmente são quando eu consigo estar em casa e estar com essa conexão com a minha família. São os meus momentos mais felizes, assim. Os momentos que eu tenho, que eu guardo mais, assim. Defina essa conversa em uma palavra, fazendo um favor. A nossa conversa hoje... Nossa, difícil. Que nada! Nossa conversa em uma palavra. Uma palavra. Instigante. Olha. Primeira vez que alguém fala essa palavra pra definir. Por que instigante? É bom, às vezes, a gente falar um pouquinho da gente, ver um pouquinho da nossa trajetória. Claro. Hoje, estar aqui com você falando... Me instiga a querer ser uma pessoa melhor, a buscar mais. Eu olho pra tudo que tá até agora e é isso. Deu pra entender um pouquinho? Claro. Fique à vontade. Doutora Mariana, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi um motivo de grande honra ter a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar com empresários e ainda mais empresários ligados a uma área que tem totalmente a ver com a saúde humana. Sim. Obrigado mais uma vez, sucesso. E as portas estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Nossa, foi assim, um prazer imenso. Não imaginei, né? Sabia que era uma coisa legal, mas que ia ser um papo tão bacana, obrigado. Né? Agradecer você pelo convite, né? Te desejar, assim, um sucesso aí pela frente. Eu acho que, assim... o programa tem um quê, assim, que eu acho que vai ser um sucesso muito grande, como já está sendo. Né? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mariana. E o Superi Notícias e o Resenha Cast desta segunda-feira vai ficando por aqui. Abrindo mais uma semana e você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente aqui na tela da Superi TV e também, claro, no YouTube através do canal Na Resenha com Gustavo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade. Até mais.